Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Mateus 20, por favor. Mateus capítulo 20, do verso 20 em diante. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, ela nos confronta, ela nos admoesta, ela nos constrange, mas nós precisamos do Senhor, Pai, da revelação, do teu Espírito, Pai, nos dirigindo, para que essa palavra venha para o nosso coração e transforme o que tem que ser transformado e nos renove, e, Pai, para que a sua vontade prevaleça e o nosso chamado, Senhor, a nossa vocação seja visível, Pai, porque é o teu mover e o teu querer sobre as nossas vidas e que as nossas atitudes reflitam, Pai, a tua vida, Pai, a tua vida que está em nós, Pai, é o que nós te pedimos, Pai. Fala conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Irmãos, nós sempre aqui falamos, trabalhamos, né, nos fomos exortados sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado, sobre quem nós somos. Filhos do Pai, vivendo a vida do Filho. E aí, meus irmãos, nós lemos essa palavra aqui, e olhamos essa mulher, né, uma mãe, a mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu chamava Salomé. E essa mãe chega a Jesus, o adorando, pede alguma coisa para Jesus. Eu pergunto a você, quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Vamos ler aqui, meus irmãos. Tiago, Mateus 4, 21 e 22 diz assim, Mateus 4, passando adiante, isso é Jesus, né, irmãos? Viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então nós estamos nos referindo a Tiago e João. João, inclusive, era conhecido, foi citado algumas vezes como o discípulo a quem Jesus amava. Amém, irmãos? Outra referência em Marcos, no capítulo 3,
o versículo é o 17, diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, por causa, se referindo ao temperamento deles, que eram pessoas que elas eram impetuosas. E aí, irmãos, Tiago, por exemplo, se João era o discípulo a quem Jesus amava, Tiago, em Atos 12, diz assim, Atos 12, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha quem ele prendeu, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Isso foi já em Atos. Mas naquela situação, meus irmãos, Jesus, em sua trajetória indo para Jerusalém, esse aqui foi um dos últimos episódios antes de chegar em Jerusalém. E uma mãe chega para ele e pede em favor dos filhos. E nós lemos aqui hoje, o que vocês acham dessa mãe? Vocês apoiam ou reprovam? É claro que nós lemos, né, e julgamos que essa atitude dela foi reprovável. Mas, amados, se naquela época era assim, hoje é diferente? Podem pensar aí. Nós vivemos num mundo hoje onde temos aí os influencers, coach, CEO, onde a visibilidade, né, Mário? Onde a visibilidade hoje é um fator importante nas situações. Mas, amados, muitas vezes as coisas, elas vão para o sentido errado, a distorção das situações. Qual que era, então, o motivo daquela mãe pedir pelos filhos? Qual que é o nosso sentimento hoje? A busca hoje pelo poder, pela visibilidade, é uma coisa que norteia a maioria das nossas vidas. Curtidas no Instagram, like no YouTube. E hoje o mundo caminha para isso. Mas aquela mãe queria que os filhos dela, João e Tiago, se sentassem à direita e à esquerda de Jesus. Hoje, meus amados, hoje o entendimento que o mundo tem hoje é o seguinte: eu vou ter o poder, eu vou ser o chefe, eu vou ter as condições, então eu posso ser um chefe bonzinho, eu posso ser um líder que faça as pessoas felizes. E as pessoas olham para esse líder que faz as pessoas felizes e se sentem satisfeitas. Amados, mas nesse caminho em busca do proveito pessoal, do reconhecimento, muitos se perdem, porque não é assim que acontece. Não são todos que vão alcançar como fala o flamenguista, né, um patamar que possa esse patamar o satisfazê-lo e ele olhar como ele sendo um líder e ele ser bonzinho. Pode falar do Flamengo, mas não pode falar do Palmeiras, né? Irmãos. Tá. Irmãos. Mas, voltando para a palavra, irmãos, a mulher de Zebedeu, a Salomé, e os filhos, João e Tiago, será que eles tinham noção do martírio que Jesus ia sofrer? Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, no versículo 22. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E o que eles responderam? Sim, podemos. Amados, mas Jesus, nesse mesmo, em
em Mateus, um pouquinho atrás, no capítulo 18, Mateus fala, Jesus fala assim, Mateus escreve que Jesus disse assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Irmãos, ele está falando aqui de se humilhar como essa criança. Ele está falando o contrário do que a mãe a mulher de Zebedeu estava pedindo. Era o contrário. Mas como assim? Como é ser uma criança? A criança, meus irmãos, elas são mais sinceras. Amém, irmãos? Teve um dia que, domingo passado, eu fui levar o meu neto de volta para casa, que ele dormiu lá em casa conosco. E aí, sem trânsito nenhum, o bonitão aqui, né, o sinal vermelho, ninguém olhando, nenhum veículo. Só Deus que estava vendo, né? Não. Meu companheiro falou: o senhor passou o sinal vermelho. Que exemplo que eu estava dando, hein? Mas por quê? Porque o Álvaro, ele, na inocência dele, ele aprendeu o que é certo e para ele não tem alternativa, ele não tem a malícia que eu tive. Então, essa malícia que falta para a criança, ela é sem fingimento, ele é sem contaminação e, principalmente, ele é ensinável. Amém, irmãos? Uma criança é ensinável. Então, quando nós olhamos para uma palavra dessa, e a exortação de Jesus, olha, para nós sermos como criança, nós temos que ser ensináveis. Sem fingimento, sem malícia. Convertermos ser como uma criança. Amém, irmãos? Estão comigo? Ficamos aqui, meus irmãos, nessa passagem que eu li, perplexos com o pedido dessa mãe. E mais perplexo com a confirmação desse, porque imagine, né, você assistindo um filme aqui nessa passagem, a mãe chega e os filhos estão do lado. Ela não foi lá sozinha intervir pelos filhos. Ela aqui fala assim: chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, eles estavam ali do lado e eles falavam: podemos sim, Senhor Jesus, podemos beber do seu cálice. Amados, olhamos para a palavra e refletimos, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada que Jesus ensinava. E eu me pergunto, será que nós entendemos o que Jesus estava ensinando? Já compartilhamos aqui diversas vezes, meus irmãos, que os valores do mundo não são os valores de Jesus, do reino. E eles se opõem, eles não se alinham, irmãos. E aí, meus irmãos, Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou uma morte de cruz por obediência. E agora nós vemos aqui um texto onde uma mãe intercede pelos filhos, em favor dos filhos, para os filhos sentar uma à direita e uma à esquerda, para ter honra, para, numa linguagem bem pobre, né, para aparecer, por causa da posição, do reconhecimento. O contrário do que Jesus estava ensinando. O contrário. Porque Jesus falou em se humilhar. Os discípulos estavam preparados para o sofrimento de Jesus, para sofrer no lugar de Jesus. Quando, na Páscoa, o que nós aprendemos lá, quando nós lemos aí, todo mundo, amém? Nós lemos a história lá da Páscoa, lá. Uma das coisas que nós aprendemos é que teve uma ocasião em que Jesus foi preso. O que aconteceu? Cadê meu GP aí? Nós estudamos junto. O caso Eduardo não estava lá nessa época. Irmãos, eles se esconderam, fugiram, se omitiram.
Mesmo assim, nessa ocasião aqui, antes desse evento, eles falam que eles eram capazes, que eles podiam suportar o sofrimento de Jesus, beber do mesmo cálice. Em Filipenses 2, 6-8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sem maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, Jesus, ele se humilhou antes de ser exaltado, irmãos. E aí, irmãos, quando Paulo escreve isso aqui a Filipenses, Paulo está exortando a igreja a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Qual que era o sentimento de Cristo Jesus? Sacrifício e obediência. Fala para o seu irmão do lado aí, irmão. Irmã, sacrifício e obediência. Vocês estão muito... Eu dormi à tarde, eu estou bem animado. Vocês não dormiram à tarde, não? Fala de novo aí. Sacrifício. Obediência. Irmãos, nós estamos preparados para isso, meu irmão? De sacrifício e obediência ou de obediência e sacrifício? O motivo, meus amados, quando nós nos oferecemos para algum serviço na igreja, o nosso sentimento deve ser esse, sacrifício e obediência. Há um desafio aqui enorme da construção, mas tem coisas também que nós já somos desafiados há algum tempo, em manifestar a vida de Deus em favor das pessoas, com o nosso testemunho, com o nosso abraço, com a nossa palavra. E é claro que isso aqui, que esse mover aqui, agora, é uma coisa particular e real e vai exigir de nós sacrifícios financeiros enormes. Mas, amados, o nosso sacrifício já começou há algum tempo atrás. Em favor das pessoas, irmãos. Isso tem que ser uma coisa natural. Uma coisa que está aqui no meu íntimo, uma coisa que... O motivo, meus amados, que me leva a obedecer é o amor de Deus revelar que me amou primeiro e me leva a amar as pessoas. Aí esse amor é tão grande que eu posso e consigo repartir, irmãos. Esse amor é revelado a nós pelo Espírito de Deus, pela palavra. Esse amor nos impele a obedecer. Irmãos, as necessidades que nós temos como igreja, meus irmãos, são a providência de Deus para Ele se manifestar através de nós, em amor, em obediência à sua palavra. Sobre a direção do Espírito Santo, que você dá lugar, declinando a sua vontade em favor da vontade do Espírito, irmãos. Como nós já temos compartilhado aqui há alguns domingos. E aí, meus irmãos, se nós pedimos, Deus sonda o nosso coração, o que Ele vai achar? Se pedirmos para Ele sondar os nossos corações sobre as nossas intenções em fazer alguma coisa, ou mesmo em deixar de fazer alguma coisa, qual vai ser, o que Ele vai achar? Será que quando ele vai olhar para o Elvis e falar assim, o Elvis só faz as coisas quando é conveniente? Ou o Elvis só faz as coisas olhando para o resultado, se vai dar certo? Eu faço, irmãos, para ser reconhecido? Você faz para ser reconhecido? Qual era o sentimento ali daquela mãe para pedir aquilo para Jesus? Eu faço para ser reconhecido? Ou eu não faço porque se eu for tentar fazer não vai dar certo, não me trazer reconhecimento? Irmão, isso é mundano, meus irmãos. É a minha carne falando, minha carne tomando a frente e deixando eu tomar as decisões, e eu falando, olha, eu preciso que vocês massageiem meu ego, eu preciso que eu seja reconhecido, eu preciso que vocês me honrem.
mas eu preciso sempre ter em mente o exemplo, o modelo sacrificial, intencional e consciente de Jesus Cristo. Sacrificial, intencional e consciente, irmãos. Aqui no versículo, quando nós lemos aqui, no versículo 24, fala assim: ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram. Eu posso agora também, irmãos, estar aqui indignado com a mulher de Zebedeu e com Tiago e João. Posso estar indignado. Mas, amados, se eu for sincero, e indagar qual que é a minha motivação é servir? A minha motivação é ser reconhecido? Será que eu sou sincero se eu falar que a minha motivação a minha motivação de servir é em resposta à gratidão a Deus pelo amor que eu recebi? Irmãos, a resposta que Deus espera é essa, que a nossa vontade de servir seja uma resposta de gratidão a Deus que nós já recebemos, mas guiados pelo Espírito, pela revelação que nós temos do Espírito que habita em nós, irmãos. A minha intenção e a minha ação, meus irmãos, vão ser resultados da transformação que está ocorrendo em mim. Amém, irmãos? Da transformação que está ocorrendo. Busca de reconhecimento, irmãos, é mentalidade mundana. É claro que quando nós estamos no mundo, e estamos aqui inseridos no mundo, nós precisamos de visibilidade, nós precisamos alcançar as pessoas para nós produzirmos, para trabalharmos. Mas no reino de Deus, amados, a minha intenção e minha ação é resultado do que Deus já fez em mim e dessa transformação que está sendo continuada. Olha, Gálatas. Não, é Gálatas. Só para vocês verem, vocês estão tudo antenados aí. Gálatas 1:10 diz assim, Paulo falando à igreja: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo exorta que nós devemos primeiro agradar a Deus. E aqui, meus irmãos, no texto que nós lemos, Jesus continua lá no 25. Então, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Amém, irmãos? Podemos falar, não é assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Irmãos, Jesus exortava os apóstolos ali severamente, sem bater muito, né, irmãos? Quando você é chamado para um serviço, qual é a sua resposta? Eu não estou falando quando você é chamado em particular, não. Quando surge um desafio, uma necessidade, qual que é a sua resposta? Não precisa responder. Eu te falo, quando surge uma necessidade, o chamado é para você que está tendo entendimento com a palavra. É para você que é irmão, é para você que está aí escutando e olhando e falando: eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sei se é minha hora. Olhamos para o lado, ali, está ali um homem que eu olho para o lado e está sempre disposto ali, o Marcelo. Então, deixa o Marcelo fazer. Não, vai pregar, vamos chamar o Mário. Vai lá, o Mário tem um culto lá, um culto fundo, e é o Mário que vai pregar lá. Não vou, não dou conta, não sou capaz. E por que eu não sou capaz?
Eu não me preparo, eu não tenho intenção. Amados, olho, e as minhas respostas muitas vezes é: não sou capaz, não tenho tempo, não tenho recurso. Há pessoas mais capazes do que eu? É claro que tem. Há pessoas com mais tempo do que eu? É claro que tem. Há pessoas com mais recursos que eu? É claro que tem, irmãos. Mas aí? A árvore foi removida. Tinha uma árvore ali que a gente podia esconder atrás dela. Ela foi removida, irmãos. Com pesar, né, Marcelo? A árvore foi removida ali, irmãos. Amados, a verdade, meus irmãos, a resposta sincera que muitas vezes eu tenho que falar é assim: ah, não, eu não quero. É mais fácil. Seria uma resposta real, uma resposta sem engano. A verdade, meus irmãos, é dura, mas é o seguinte: muitas vezes nós caminhamos na igreja, lemos a palavra, escutamos a ministração, mas muitas vezes nós não temos a revelação, porque ela não chegou aqui no meu coração. Parece que a palavra não falou comigo diretamente. Irmão, eu estou falando para você, a palavra está falando com você. Às vezes você fica incomodado, e eu pergunto: então por que você não toma a iniciativa? Muitas vezes nós nos omitimos. Nossas respostas são as alternativas que eu já citei. Não dá, não dou conta, não posso, não tem tempo, não tem recurso. Alguém é mais capaz? Amados, essa semana eu compartilhei com o meu GP, está em 1 Pedro, eu vou ler só um versículo, não, só um versículo. 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, irmãos, Deus não está pedindo nada extraordinário, não. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, irmãos. Deus já te deu o que você precisa e não é para ficar guardado lá no seu guarda-roupa. O presente que você ganhou, você tem que usar. Deus já capacitou a igreja, e o serviço, meus irmãos, é um chamado, uma tarefa confiada por Deus a mim e a você também. Nós já fomos capacitados. E Deus, meus irmãos, é glorificado quando esse servir é realizado, irmãos. E o corpo é fortalecido. Já compartilhei com os irmãos aqui, em Efésios diz assim, no Efésios 4, a partir do verso 15, diz assim: mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, a palavra está aqui e realmente ela é assim, fala de uma forma muito clara conosco, irmãos. O desafio é esse, é você servir. E Deus é glorificado quando você serve. A igreja, meus irmãos, onde todos respondem às necessidades, é uma igreja forte, uma igreja atuante. Mas, irmãos, entendam, a palavra-chave aqui é onde todos. Amém, irmãos? Todos. Repete, irmão, todos. Acho que vocês precisavam jantar antes de vir para o culto, né? Todos. Amém. Irmãos, nós falamos assim, né, com o nosso lema, filhos do Pai, vivendo a vida do Filho. Ora, como lema é muito bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas, irmãos, nós temos que trazer isso à realidade. Nós temos que glorificar o Pai com uma realidade real mesmo, realidade real. Olha que redundância, hein? Anota aí, gente, que vocês podem repetir isso aí em algum lugar, né, Elson? Realidade, meus irmãos, uma realidade realmente que capacita a igreja e que faz a igreja atuar, é a vida de Deus em você, que ela está em você, e a capacidade já está em você, irmãos. E amados, quando você fala assim, não sou capaz, meus irmãos, o que eu quero falar para você é o seguinte: à medida que você faz, que você se candidata, que você responde, você se deixa capacitar e você vai melhorar, irmãos.
Tem coisa que a gente melhora, né? Eu sempre fui muito afobado. Isso, né? Vocês têm que orar por mim, que eu ainda sou muito afobado. Mas, amados, algumas coisas eu melhorei. Amém? Amém, né? Glória a Deus. Mas, amados, à medida que você se deixa capacitar e responde a isso, meus irmãos, você cresce. Amém? Você cresce, né, Paulo? Você cresce individualmente, meus irmãos, se fortalece, e isso, meus irmãos, vai se refletir na igreja, como nós lemos aqui em Efésios, efetua o seu próprio aumento, né, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se fortalece, refletindo esse crescimento na igreja. Aí, irmãos, sobre o dom que você recebeu, o Rafael ali tem vários dons musicais ali, ele toca vários instrumentos. Dom que ele recebeu de Deus. Mas, por que ele é tão bom no que ele faz? Porque ele está fazendo, ele se capacitou, ele treinou, fez calinho nos dedos, né, Rafael? Muitas vezes. Saiu sangue? Não, né? Quem tem a mão mais delicada pode sair. Mas calejou, irmãos, teve um esforço, uma intenção que levou uma ação, um esforço para realizar e para manifestar esse dom que ele tem. Para que esse dom? Para glorificar a Deus. Nos abençoa, mas glorificar a Deus com a vida dele, com o dom que ele recebeu. E, irmãos, é um dom visível, um dom que a gente... eu gostaria, ele tem vários seguidores, vários discípulos, pessoas que querem aprender com ele, porque ele faz bem, mas, amados, há um esforço. Há um esforço, há uma intenção, há uma ação a partir dessa intenção, meus irmãos. Isso aí, meus irmãos, houve, então, na vida dele um crescimento pessoal e teve um crescimento espiritual, usando o exemplo dele, que refletiu nas suas relações na igreja e com impacto positivo, irmãos, na igreja e na família. Vocês concordam, irmãos? O impacto não foi positivo, mas foi a manifestação da glória de Deus na vida dele, através da vida dele. Houve um crescimento espiritual, houve um crescimento na manifestação do dom, mas, amados, agora ele pode repartir, as pessoas podem usufruir dessa bênção, mas, amados, houve uma intenção. E esse privilégio, meus irmãos, ele não deve ser buscado como recompensa, irmãos. É isso que choca, é isso que faz aqui, hoje nós estamos aqui confrontando aqui e reprovando a mulher de Zebedeu e seus filhos. Porque, amados, esse privilégio não deve ser buscado o objetivo não é a recompensa, é o que eu vou receber de Deus. Mas, amados, é o reconhecimento por ser a vontade de Deus oferecida a nós, meus irmãos. Um caminho ensinado por Jesus para sermos a própria manifestação dele em amor, que vai nos abençoar e vai abençoar aquelas pessoas que estão à nossa volta, irmãos. É fidelidade ao Senhor, que já nos deu o teu Espírito para que, com seus dons, ele seja visto e reconhecido. É fidelidade do Senhor, irmãos. Irmão, você pode falar que a sua essência é servir? Irmãos, a sua essência é servir. Amém? Você pode não falar isso talvez você não tenha o entendimento, mas, amado, você já recebeu o que você precisa. Pegamos aqui sobre nossa identidade, a nossa essência, que deve ser o nosso estilo de vida, o nosso DNA, a vida de Deus está em nós, a nossa natureza é divina. Vocês já escutaram isso várias vezes, meus irmãos amados.
Mas devemos, irmãos, sempre estarmos alerta. É intencional, irmãos. É intencional. Quando eu falei para Deus que Deus sonda o nosso coração, o que ele vai achar? Ele vai olhar para nós e falar, aquilo ali, o Espírito está vencendo a carne. Ele está declinando a vontade dele em favor da minha vontade. É isso que ele deve achar. Mas isso é intencional, meus irmãos. Eu compartilhei com vocês algumas páginas atrás, que é sacrificial. O exemplo de Jesus é sacrificial, é intencional e é consciente, irmãos. É uma escolha que você tem que fazer. O exemplo, meu irmão, é Jesus. Jesus veio para servir e ele repreende aqui os discípulos aqui, tanto ele repreende a mãe quanto Tiago e João, depois ele repreende os discípulos, para que os discípulos entendam qual deve ser a motivação. E eu pergunto, qual é a nossa motivação? Se eu fosse perguntar também, eu ia perguntar, qual é a falta dessa motivação? Porque muitas vezes, meus irmãos, tem algumas coisas que têm que ser realizadas que faltam pessoas. Tem algumas situações que a gente compartilha necessidade e realmente nós escutamos e refletimos, mas continuamos só nessa, só refletindo. A Marília e a Anel já compartilharam diversas vezes aqui das necessidades lá na missão Resgate da Paz, que a igreja já serviu lá há muito tempo de uma forma mais efetiva e hoje ela serve, mas de uma forma muito menos visível. Serve. Mas a pergunta não é para quem está indo lá servir. A pergunta é o que eu faço, o que eu posso fazer, qual que é a minha intenção. Olha, nós estamos aqui, vamos ser desafiados. Quando um exemplo não é de reprovação, mas, irmãos, nós temos que refletir sobre o que nós pretendemos, sobre o que nós nos move, qual a nossa intenção. É claro que aqui tem necessidades aqui que são visíveis e nós vamos responder muito mais prontamente do que as necessidades que não são visíveis. E nós temos que refletir sobre isso. Temos que refletir sobre isso. Sabe por quê, meus irmãos? O reconhecimento, a grandeza no reino de Deus não é um título, irmãos. A nossa alegria, meus irmãos, a nossa motivação devia ser servir. Estou fazendo, meus irmãos, por amor, porque eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Essa deve ser a nossa motivação, o nosso exemplo. O reconhecimento no reino de Deus, meus irmãos, a grandeza do reino de Deus, não é um título, não é uma posição a ser alcançada. Mas é uma atitude, meus irmãos, uma manifestação de vida de Deus em nós, gerando mais vida de Deus, para que as pessoas, replicando, né? Você vai passar a vida que você recebeu, muito mais do que você merecia, muito mais do que você precisa, para abençoar as pessoas, meus irmãos. Não é uma questão de se fazer para subir na hierarquia também, não. Vou fazer porque um dia eu vou ser líder do ministério. Irmãos, motivação é errada. A motivação é servir, é sendo bênção na igreja, nos relacionamentos e nas pessoas que estão à sua volta, nas pessoas que estão aí, que se relacionando com você, onde você estiver. Nos sacrificarmos em favor das pessoas, meus irmãos. Este é o nosso exemplo. Irmãos, olha aqui, Jesus conclui: quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tal qual, como exemplo,
aquele que veio, se sacrificou em favor de nós, que não veio para ser servido, mas para servir, e deu sua vida em resgate, irmãos. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, vamos orar por isso, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos refletir sobre aqui esse exemplo sacrificial, intencional, consciente, sobre o Espírito nos dirigindo, sobre nós declinarmos da nossa vontade em favor da vontade de Deus. Olhamos aqui para o pedido da mulher de Zebedeu e seus filhos, reprovamos, falamos que eles não aprenderam nada, mas, amados, temos que olhar para nós, temos que orar por nós, para que a vida de Deus prevaleça, que a vontade de Deus prevaleça, e que a vontade de Deus seja experimentada e vivida por nós. Irmãos, a palavra, muitas vezes, ela parece pesada. Quem aqui já empurrou um Fusca que estava com a bateria arriada? Pode falar, o Paulo já empurrou um Fusca. Irmãos, o primeiro movimento é terrível, irmãos. Depois, é contínuo. O peso é menor, parece menor, mas o peso é o mesmo. Mas nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Deus chamou a igreja para fazer. Jesus é o exemplo. E a palavra está aqui para nos ensinar, para nos exortar, para nos dirigir. E a pergunta é: vamos obedecer? Vamos nos sacrificar? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, quando olhamos a Tua palavra, ela parece tão pesada, tão difícil, ela vem, Pai, nos constrange, nos reprova, ela nos repreende, mas amado Deus, nós agradecemos, porque o Senhor vem e traz a sua palavra com amor, com sabedoria, para que a gente possa refletir sobre nós mesmos, a nossa condição, se nós realmente estamos fazendo, Pai, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Pai, nós olhamos para a nossa vida que foi transformada em diversos aspectos, em diversas situações, e nós te agradecemos porque em muitas coisas nós damos testemunho da Tua vida, Pai, nós repartimos a Tua vida, o Teu amor, nós vamos muitas vezes em direção às pessoas e as abençoamos, abraçamos, repartimos a Tua palavra, Deus, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, nós nos inclinamos diante do Senhor e pedimos perdão, porque muitas vezes nós olhamos para os nossos interesses, nós olhamos para a nossa condição, nós achamos que podemos escolher, a nossa intenção muitas vezes é fazer a nossa vontade, é fazer aquilo que é melhor, que não vai nos atrapalhar, que é de acordo com a circunstância. Deus, Pai, nós nos arrependemos disso, Pai, e declaramos que nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos seguir o exemplo de Jesus em sacrifício, Pai, fazer a Tua vontade, repartindo o amor do Senhor, repartindo, Pai, aquilo que o Senhor já nos deu abundantemente. O Senhor já nos chamou das trevas para, ó Deus, para manifestarmos daquele que nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz, para, ó Deus, manifestar as virtudes daquele que nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. As virtudes já estão em nós, nós já temos, Pai, tudo que nós precisamos, Pai, mas nós oramos, Pai, oramos porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e não temos força. Nós agradecemos pela igreja, agradecemos pelos irmãos, mas muitas vezes, Pai, as nossas escolhas não refletem a comunhão, refletem a nossa individualidade, Pai amado, e nós nos arrependemos disso, Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, obedecer e nos sacrificar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Há vários desafios, meus irmãos, minhas irmãs, mas
Servir na igreja, irmãos, não é um degrau para você ser melhor. Servir na igreja, amados, é um sacrifício prazeroso, porque é o amor de Deus que está se manifestando. E isso está na sua essência, mas você tem que se deixar dirigir pelo Espírito Santo, amém? Abraça aí o irmão, a irmã que está do seu lado, vamos orar. Entendam que há vários desafios, irmãos. Todos os desafios são obediência e sacrifício. E que isso seja o nosso caminhar. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela nossa comunhão. O Senhor conhece cada um de nós intimamente. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe dos nossos sonhos. O Senhor sabe onde nós falhamos, onde tropeçamos. Mas nós precisamos do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, venha sobre nós. Venha sobre nós, Pai. E que nós sejamos realmente nos deixemos nos dirigir pelo Teu Espírito para fazer a Tua vontade. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e suaves e necessárias revelações do Espírito Santo estejam sobre nós, igreja do Senhor, nos abençoando, nos transformando, nos edificando, nos fortalecendo, nos dando direção. E que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estejam sobre nós, igreja do Senhor, agora e eternamente. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.